Dopamina. Eu vou falar o conceito popular que eu já aprendi por esse livro aqui que está errado. O conceito popular diz que a dopamina é o hormônio do prazer. Então, toda vez que eu estou tendo um prazer, fala assim, a dopamina. E quando eu busco prazer, é porque você está querendo dopamina. Parece que toda hora que eu sinto alguma coisa gostosa é porque a dopamina está na minha cabeça. Se alguém te fizesse injeção de dopamina, estava tudo resolvido no mundo, né? Uhum. Dopamina é realmente o hormônio do prazer ou isso é mito? Então, eu fico imaginando, Rodrigo, o pessoal em casa, os seguidores, live de teologia, bíblica, arqueologia, dopamina, Rodrigo. Tá dopado, né? Tá dopado para fazer um negócio desse. Será que esse negócio é interessante? Né? Porque a gente vai falar de neurociência, de cérebro... Aliás, até na sua resposta, também escreve dopamina, dopado. Tem alguma relação etimológica? Não. Só coincidência mesmo. Não, só coincidência. E aí, então, o que acontece? Presta atenção, porque vocês vão ver que a dopamina tem muito mais a ver com a sua vida do que você imagina. Né? E eu tenho a impressão, Rodrigo, que nós vamos conseguir um efeito nos seus seguidores que estão assistindo a live surpreendente. Quando eu falo surpreendente assim como eu quando estudei a dopamina, e a partir do meu histórico, muitas pessoas vão deixar de lado um peso, uma bagagem enorme que talvez estejam carregando na sua vida há muitos anos. Ok. Tá? Então, mas vamos falar um pouquinho sobre primeiro o que é a dopamina. O que é a dopamina? O que é a dopamina? É um neurotransmissor, uma substância que é produzida pelo organismo. Ela é produzida basicamente em dois lugares. Suprarrenal, a glândula suprarrenal, e os próprios neurônios do sistema nervoso, em algumas regiões do cérebro, produzem a dopamina. A dopamina, ela não é uma substância muito frequente no cérebro. Ela está restrita a poucos lugares. Para você ter uma ideia, cada célula que produz dopamina no cérebro tem 2 milhões de outras que não produzem. Peraí, a cada célula que produz substância no cérebro, há 2 milhões de outras células no cérebro que não produzem nada. Não, que produzem outras substâncias. Tá certo. Cada 2 milhões de neurônios no cérebro, somente um produz dopamina. Então, realmente, em termos de... Ela é ouro, é raro. Exatamente. Em termos de produção, ela parece ínfima. Entretanto, o poder dela no comportamento, o poder dela na regulação, modulação de humor e uma série de questões que a gente vai ver agora, é uma coisa incrível. Então, eu posso comparar a dopamina ao ouro. Não é um metal que eu encontro em todo lugar. Raríssimo. Mas mesmo raro, ele tem um poder de compra que um monte de outros não teria. Sim, vale muito. E o que ele faz? O efeito é o principal. Como que uma droga, aparentemente, né, com um número de neurônios tão restrito dentro do cérebro, que produzem esse neurotransmissor, né, essa molécula, pode ter um impacto tão grande na tua vida. No que você é, na maneira como você reage. Tá, então deixa eu ver se eu entendi. O nosso cérebro, engraçado, se for como eu estou pensando, como é que Deus é poderoso, né? Ele é organizado em departamentos, vamos dizer assim, como se fosse um grande escritório com vários departamentos. Eu tenho um escritório lá, tem um departamento que é para cuidar desse setor, aquele ali é do setor de informática, esse aqui é o da contabilidade, e cada setor do meu cérebro é responsável por alguma parte da minha vida, ou das minhas ações e tudo mais. E a dopamina, ela não é abundante, que está andando em todos os lugares ali, mas ela tem um efeito sobre praticamente todas as partes, seria isso? Sim. Não é tão compartimentalizado, tá? Porque você tem substâncias que são presentes em várias áreas para fazer funções diferentes. Existem neurônios que produzem mais de um neurotransmissor. Certo? Então nós estamos falando aqui de neurônios, vamos começar a usar a nomenclatura dopaminérgicos, que são os que produzem a dopamina. Então existem algumas regiões do cérebro que a gente já sabe, é conhecido, que os neurônios dali produzem a tal da dopamina. E em linguagem simples, eu sei que não é tão compartimentalizado assim, mas só para a gente entender, se o cérebro tem áreas específicas para determinadas funções, qual seria a função da dopamina? Então, a dopamina, ela também tem várias funções. Mas a gente está aqui, a ideia aqui é a gente concentrar nas principais, nas que tem maior impacto, pelo menos, na nossa vida, no nosso dia a dia. E o maior impacto relacionado a também questão espiritual. É isso, eu ia entrar nesse ponto com você. Tem uma passagem bíblica, pessoal, que está no livro de Eclesiastes, que diz o seguinte: Deus pôs a eternidade no coração do ser humano. Está no livro de Eclesiastes. Eu estou com minha Bíblia aqui. Citei, mas eu poderia abrir e ler. Eu não estou abrindo aqui e lendo para vocês dessa vez para ganhar mais tempo aqui de conversa com o Adalto. Deus pôs a eternidade no coração do humano. E no hebraico, essa palavra eternidade é a palavra olam. Haolam, a eternidade. Olam
não é só a eternidade. Olam é o desejo pelo que está transcendente, pelo que não está aqui agora, pelo que está lá na frente. Então, pegando esse versículo da Bíblia, com o que eu li daqui, com o que você falou, eu já vou até construir um pensamento e jogar a pergunta aí para você nos explicar. Eu gostei da maneira didática como o Daniel Lieberman coloca aqui e o Michael Long colocam nesse livro aqui, a Dopamina, Molécula do Desejo. Eles fazem uma separação, grosso modo, para você, isso é pueril, né, para a gente poder entender, é assim, quando você está trabalhando com coisas que estão ao seu alcance, por exemplo, esse copo aqui está ao meu alcance, ó. Eu alcancei o copo, peguei, tá vendo? Esse copo está ao meu alcance. A mão do Adalto também está ao meu alcance aqui, ó. Eu posso estender a mão para ele. Essas coisas que estão ao meu alcance, que eu estou vendo, tocando, que estão aqui, vamos chamar de sentimentos de baixo. De baixo não significa inferior, não. É apenas uma nomenclatura. Agora, quando eu penso assim, o filho que eu quero ter com a Laura, ele não existe. Ele não está ao meu alcance. Eu estou imaginando esse bebê. Vamos chamar isso de substâncias que estão acima. Lembrando que abaixo não significa inferioridade e acima não significa superioridade. É apenas uma linguagem que os autores usam para falar de coisas que estão à mão e coisas que estão à distância. Então, as férias que eu estou planejando, o carro que eu quero comprar, o filho que eu quero ter, a namorada que eu quero conquistar, essas coisas que não estão à mão aqui são propriedade da dopamina. Ele vai falar que é o hormônio dopamínico. Aquelas coisas que estão aqui são aquelas substâncias que ele vai chamar de AAA, para facilitar, que são várias, como o Adalto colocou. A de aqui e agora. Aqui e agora, né? Então, ou seja, quando o meu cérebro quer beber água, ele pede, eu quero água. Eu vou aqui, pego o copo e bebo. Ele não vai usar a dopamina para isso. Mas quando eu planejo alguma coisa que está lá no futuro, aí a dopamina que vai me dar essa vontade, esse desejo por algo que ainda não está aqui. E, de acordo com o autor, isso é bom. O autor é evolucionista, não é religioso nem nada. É bom porque é essa dopamina que vai fazer a humanidade, na linguagem do livro, caminhar, evoluir, buscar o que está além, não se contentar apenas com o aqui e agora, tá certo? E você está colocando até tem uma questão espiritual nisso aí. Seria mais ou menos esse enredo mesmo, a dopamina eu poderia... seria uma forma psicobiológica, para usar a nomenclatura do seu doutorado, do seu estudo, seria uma maneira psicobiológica de falar dessa eternidade que Deus colocou no coração do ser humano, esse desejo sempre pelo de lá, pelo que está lá? Sim, sim. A explicação psicobiológica para entender Procede, né? essa lógico questão. que essa parte da Bíblia não está no livro. Eu que fiz Sim, o link a gente faz. a gente está fazendo, né? Eu queria só ver se eu não estou fazendo um link artificial no Rodrigo, não tem nada a ver isso. Não. Na verdade, assim, o que o Lieberman faz, ele faz uma metáfora. Ele diz o seguinte, que nosso cérebro, na verdade, ele é como se fossem dois cérebros dentro de um cérebro só. Por que dois cérebros? Porque o cérebro tem funções, tem estruturas para trabalhar diferente, dependendo da situação, de duas maneiras diferentes. Por que duas maneiras diferentes? Porque substâncias diferentes são acionadas, funcionamento diferente é acionado para uma situação e outras substâncias e outro funcionamento para outra situação. Então, aí ele usa essa metáfora. O que ele chama de o que é para baixo? Olhar para baixo. Porque quando você olha para baixo, Rodrigo, você só consegue ver as coisas que você tem acesso. Que estão à mão. Que estão à sua mão. Né? Daí então, o aqui agora, né? Sim. É claro que é uma metáfora, porque você pode, por exemplo, olhar para cima e ver alguma coisa que está à sua mão. Ele está usando essa figura de dizer, olha, tudo que você olha para baixo e consegue ver é aquilo que você tem já, à sua disposição ali. Tudo que você, por isso ele fala olhar para cima. Quando você olha para cima, você vê coisas que você até pode ter, até podem ser seus, mas não estão ao seu alcance naquele momento. Então você deu o exemplo da água. Antigamente, quando a dopamina foi descoberta, foi inclusive uma pesquisadora que descobriu, a doutora Montagu, em 1957. 50? Então, nós estamos falando de 70 anos do estudo do dopamina. Sim. Durante muito tempo, as pessoas acreditavam que era o neurotransmissor do prazer. Por quê? Porque ele está relacionado, sim, à ativação do prazer. Então, peraí, deixa eu entender. Esse equívoco, ele foi um erro até acadêmico, então, não foi os leigos que... No início eles pensavam que era a substância do prazer. Sim, porque ela Depois que corrigiu. Não está totalmente errado você dizer que ela é a substância do prazer, porque ela é responsável por acionar prazer, certo? A questão é que eles perceberam com as pesquisas que esse prazer, o tipo de prazer que a dopamina, na verdade, regula, é um pouco diferente do prazer de você desfrutar alguma coisa que você está vivendo ali agora. Então, por exemplo, você deu o exemplo da água.
Se você está aqui e você não tem o copo d'água e você está com sede, você pensa, eu quero água. Onde está a água? Na geladeira. Você precisa de um esforço, Levantar e ir lá. de um planejamento para alcançar alguma coisa que não está ali. Isso a dopamina faz. Então ela ativa o sistema para que você possa, eu quero, é a molécula do eu quero. E eu quero mais. A dopamina sempre quer mais, nunca está satisfeita. Então eu quero, aí é a questão do camarada que vive a vida, eu quero um carro novo, conseguir, o que leva ele a buscar comprar um carro novo é dopamina. Depois A hora que ele comprou o carro comprou, novo, a dopamina cai. acaba. Então, aí você fala, mas você não vai curtir, não vai ter prazer em andar no seu carro novo? Você vai, mas não é mais a dopamina. Aí já são as outras São substâncias. outras substâncias. Aí o que ele quer? Eu quero agora uma casa nova. Ele quer mais, nunca está satisfeito. O ambicioso, que nunca está satisfeito com a vida. É claro que isso tem a ver com problemas sociais que nós estamos vivendo, inclusive depois da pandemia, se agravaram, ansiedade, depressão, porque essa insatisfação, esse vazio, eu nunca chego no arco-íris, no tal do pote de ouro. de ouro do É arco-íris. isso é uma pergunta mesmo que eu ia te fazer, porque tem um autor alemão chamado Arthur Schopenhauer, que ele falou que o ser humano, a vida é uma constante oscilação entre a ânsia de ter e o tédio de possuir. E olha que ele é do século XIX, né? Então, se a dopamina dos anos 1950 para cá, ele nem sonhava com isso, mas, de certa forma, ele conceituou filosoficamente a questão dopamínica aí. E hoje nós estamos vendo que a exacerbação do ter, e nós estamos tendo demais, pode criar uma descompensação emocional. Porque, por exemplo, uma história que o livro conta, que eu até quero provocar você com essa história. E, pessoal, eu fiquei assustado. É a história do Neil Armstrong. Nós tivemos os 3 astronautas que foram para a Lua, né? Edwin Aldrin, Charles Collins e o Armstrong. O Armstrong, foi o Buzz, foi o Aldrin, foi o Buzz. Aldrin. Foi o Aldrin. Ele voltou como sendo um homem treinado ali, né? Tanto é que quando os repórteres perguntaram para ele assim, e qual foi a sua emoção de pisar? Não tem emoção, eu fui um homem treinado para isso. Você teve medo da cápsula? Não tem medo. Todo militarizado, né? Só que quando ele voltou, esse homem todo com as emoções resolvidas, ele teve 3 ou 4 tentativas de suicídio, não sei quantos casamentos, não sei quantas clínicas de recuperação, uso de drogas, acabou com a vida dele, ele escreve na biografia dele. E o autor chega à conclusão que era justamente isso que você falou, ele teve a dopamina no sentido máximo da palavra, porque ele foi à Lua, ele pisou na Lua, pegando a metáfora da água, ele foi lá na geladeira, ele bebeu a água, aí a dopamina foi embora, só que o que ele tem depois da água agora para fazer? Ele já foi ao máximo, ele pisou na Lua, o que tem de grau a mais sobre isso? Então, como é que a gente pode, de maneira saudável, lidar com essa ânsia de ter esse tédio de possuir que a gente tem demais hoje? E você falou que é um problema atual. Por quê, Rodrigo? Porque, na verdade, os especialistas até dividem, eles chamam de personalidade dopaminérgica e personalidade serotoninérgica. Por quê? A serotonina é o que ela faz? A substância serotonina é basicamente antagônica. A serotonina é aquela substância que quando você está sob efeito dela, você está em paz, eu estou bem, eu estou satisfeito com a minha situação. Olha só. Vou dar um exemplo para você entender na Bíblia, serotonina e dopamina. Davi não foi para a guerra, o que ele foi fazer? Foi lá passear pelo palácio. Palácio, foi para a varanda, para a sacada. Qual que é a sensação dele? Serotonina. Tô bem, tô tranquilo. Conquistei. Tô em paz, tô curtindo. Serotonina. De repente ele olha lá embaixo e vê... mulher tomando banho que não era dele. Batseba tomando banho. Opa, eu quero isso daí. Dopamina. Gente, ficou claro isso aí, né? Vocês perceberam, a dopamina é o que não está ao alcance. É verdade. Que faz você buscar. Sempre quero mais. Ela é importante? O problema é quando você tem uma personalidade onde você produz, você tem estímulos que você busca, hábitos que produzem demais dopamina e fazem você se tornar uma pessoa ansiosa, insatisfeita, sempre eu preciso de mais. O astronauta, o Aldrin, que você citou, quando ele responde a pergunta lá da entrevista, ele fala, não, fui, mas acabou, eu quero o próximo. Serotonina. Qual que é o próximo? Não, dopamina. Fui, resolvi, acabou a dopamina. Qual que é o próximo objetivo? Qual que é o próximo desafio? Entendeu? Ele não se preocupa, ele não tinha um estilo de vida serotoninérgico para falar, olha, vou curtir agora o fato de eu ter pisado na Lua. Não, ele já passou.
Qual que é o próximo? Agora, imagina uma pessoa que pisou na Lua. Qual que é o próximo? Então, deixa eu ver se eu entendi o que você falou. Os dois extremos que a gente tem que tomar cuidado para não cair neles na vida são pessoas com ausência de dopamina, porque ele nunca vai planejar, ele nunca vai conquistar, ele nunca vai sair do lugar, porque ele está sempre parado ali na mesmice, no comodismo, isso é ruim. E o outro extremo, no outro espectro, são aqueles que só vivem viciados em dopamina. Ele só está buscando. Quando conquista, nem curte a conquista, porque ele tem que buscar outro. É um viciado em dopamina. Eu quero mais. A dopamina não está preocupada com o que é moral, com se é certo ou é errado. Simplesmente eu preciso o livro fala muito conquistar. Isso. A alimentação também, o estilo de vida também influencia positivamente ou negativamente? Ou não tem nada a ver? É uma questão meramente... Ótima pergunta. Essas questões são sempre multifatoriais. Lembra que eu te falei? Quando a gente fala de ser humano, de psicologia, é multifatorial. Então você tem uma propensão genética. Existem genes que acionam a produção elevada de serotonina ou de dopamina. Então, se você tem um gene que está manifesto, está ativo, relacionado à produção de dopamina, você vai produzir mais. Por isso, você vai ter uma personalidade, uma tendência a uma personalidade dopaminérgica. Certo? Então, isso geneticamente. Ambiente também, porque se você se habitua a buscar sempre coisas, a não ser grato por aquilo que você tem. Lembra do que Paulo diz? Contente em tudo. Em tudo dai graças, é verdade. Então, se você acaba gostando no dia a dia desse estímulo de o que eu procurar, uma menina sempre nova, desde adolescência, sempre pegar uma menina nova, vou para balada cada dia. Eu quero. Se você acostuma com esse tipo de hábito, também está influenciando a liberação de dopamina nas regiões da recompensa, do sistema de recompensa. Alimentação, existem algumas... Quer ver? A dopamina ela é sintetizada a partir da tirosina. Tirosina seria? Ela é produzida pelo seu organismo naturalmente, mas também encontra em alimentos. Abacate é rico em tirosina, peixe é rico em tirosina, queijo é rico em tirosina. Então você pode obter, o organismo já produz, e você pode obter via alimento. E o contraponto? Quais seriam tipos de alimentos que seriam nocivos a isso? Você colocou alimentos que propiciam, que são benéficos. Que contém a tirosina. Mas alimentos que, por exemplo, seriam prejudiciais, que podem dar um curto-circuito lá nesse sistema meu. Não, você só aumenta a produção, se você não comer, você vai ter a produção normal do teu... As pessoas que têm baixa de dopamina é que devem se preocupar... existe esse caso, eles falam com esses alimentos, porque pode ajudar a repor, a produzir... A parte de tirosina sintetizar e produzir mais a dopamina. Só para você ter uma ideia, para ficar uma coisa mais compreensível, pessoal. Baixa dopamina do teu cérebro, você produz pouca dopamina. Qual a doença que está relacionada com isso? Uma das funções da dopamina é controle motor. Qual é a doença que tem um problema de controle motor? Vai faltar dopamina, você vai desenvolver Parkinson. É verdade, o livro menciona o Parkinson mesmo, pessoas que têm problema de Parkinson, é verdade. E excesso de dopamina ou desequilíbrio, não se sabe se necessariamente excesso ou simplesmente o desequilíbrio da substância, dopamina. A esquizofrenia está relacionada a isso. Tá? Então você tem alguns problemas. Agora, a grande questão interessante para nós é a questão do vício. Porque quando você começa a estimular, o que acontece com a droga? Cocaína. A droga em geral, o que eles fazem? Eles sempre atuam... Rodrigo, sempre que você fala em querer mais ou em viciar alguma coisa, você está falando do sistema dopaminérgico. É isso que eu ia te perguntar, exatamente, porque o vício, seja ele jogatina, droga, qualquer tipo de vício, ele sempre assim, ele cria quase que uma dependência pelo que não está aqui. Sim. É sempre aquela sensação assim, eu quero aquilo, eu quero aquilo, eu quero aquilo, eu quero aquilo, e aí eu vou até... construir mais isso, que eu quero que você desenvolva mais esse pensamento que você está levantando aí, a questão do vício, da dopamina e tudo mais. Você mencionou em um determinado momento, a dopamina, eu não lembro o termo que você usou, mas é quase um sinônimo de, ela é amoral, não imoral, amoral. A dopamina, ela quer. Ela não está perguntando se é certo, se é errado, se é nobre, se não é nobre. Ela quer, se é ético, se não é ético, ela quer. Só que a dopamina, eu tenho que ter o controle sobre ela e não sobre ela sobre mim, porque senão é igual o Davi. Davi quis a mulher e foi lá e tudo mais. Se eu deixar, a dopamina pode virar uma miragem. Por isso que o livro até fala de pessoas que estão sempre buscando, porque a dopamina sempre vai achar que o melhor ainda está por vir. Então, quer dizer, eu estou agora com esse carro aqui, mas se eu tivesse esperado para sair o modelo novo, aquele era melhor. Se eu estou com essa namorada aqui, naquela ali tem os olhos repuxados, aí você larga essa aqui e pega a outra. Mas essa aqui...
Mas aquela ali, ela tem o cabelo mais bonito que essa. Você nunca vai ficar satisfeito, que você está sempre viciado em situação dopamínica, né? Então, realmente, nós temos que ter uma responsabilidade para não deixar que a dopamina nos manipule, inclusive usando miragem, porque o vício é isso, né? Assim, quando eu conseguir isso, eu vou ser feliz. Aí está lá e não é. Sim. A questão é que a dopamina ela é produzida principalmente numa região do cérebro que a gente chama de sistema límbico, que é bem no centro do cérebro, que está relacionado com prazer e sistema de recompensa. Eu não vou falar o nome da região para não ficar coisa complicada. Ou pelo menos né? em que parte estaria? Que dá para saber, não? Bem no miolo do cérebro, na região aqui, na direção da sua orelha, mas atrás do lobo temporal. Tá, bem direito. no centro. Pensa que o cérebro está aqui, bem no meio dele. Tá no miolinho dele. Ali os evolucionistas dizem que é a primeira parte que se desenvolveu, por isso que está lá no centro. Os répteis, por exemplo, têm mais essa região. Por quê? Porque você precisava de controle emocional, de busca de prazer para poder sobreviver. Então, nesse sistema límbico, você tem uma via ali e uma região onde a dopamina é produzida. Tá? Dessa região onde os neurônios dopaminérgicos estão instalados, sai ramificação do neurônio. O axônio do neurônio sai para duas áreas principalmente. Núcleo accumbens, que é onde está relacionado ao sistema de recompensa. Mas tem uma outra via que vai para o lobo pré-frontal, que lida com controle, julgamento, raciocínio. Será que vale a pena fazer isso ou não? A dopamina está agindo nas duas regiões. Agora pensa que o sistema límbico é o acelerador. Eu quero. Lobo pré-frontal é o freio. E a mesma dopamina que está agindo nas duas regiões. Nos dois pedais. Exatamente. O ideal é que você tenha o equilíbrio, o controle. Eu quero, mas eu posso, eu devo, é vantajoso, certo? Se você tem esse desequilíbrio, e aí está o grande problema, Rodrigo, nós estamos vivendo numa sociedade que privilegia a estimulação da dopamina por recompensa, a busca do prazer. Aquele negócio do Pavlov lá de oferecer biscoito pro cachorro e ele babar. Estão fazendo isso de maneira social? Sim, a gente faz isso todo dia. Exemplo. Dopamina pura. Bom, antes eu queria... Lembrei de um dado aqui interessante. No lobo pré-frontal, lembra que aqui é sede de julgamento, raciocínio, controle. Quando você utiliza muito celular, internet, está exposto demais a telas, praticamente uma tríade está agindo ali. Dopamina, porque você está em busca. Adrenalina, por conta da ação em si, aí não é expectativa, é ação em si, ou jogar, etc. E o cortisol, quando você é frustrado, quando você tem que... Perdeu $120 a mulher lá, a senhorinha. Ou quando a mãe para de jogar, você tem que interromper, você tem que trabalhar e tem que parar. Esse ciclo dessas substâncias, quando hiperestimulados, causa lesões nessa região do cérebro. Quando eu falo de lesão, é morte de neurônios. Essas lesões acabam por comprometer a sua capacidade de pensamento profundo, de meditação, de contemplação. O seu cérebro se torna um cérebro distraído. Tem até um autor que diz que nós moldamos as máquinas e elas nos moldam. De 1960, essa citação. Se eu fosse parafrasear, hoje seria: nós programamos os computadores e agora eles estão nos programando. Por quê? Porque o cérebro humano está sendo formatado para trabalhar no modelo da máquina. Todas essas alterações que estão acontecendo no cérebro por conta desse tipo de estímulos, especialmente as telas, elas são responsáveis por comprometer a sua capacidade de compaixão, empatia. Essas áreas do cérebro estão ficando atrofiadas. Ou seja, o seu cérebro está funcionando cada vez mais parecido com a máquina. Características não humanas. E uma das características é justamente a sua capacidade de contemplação, de pensamento profundo está sendo bloqueada. Existem maneiras técnicas, eu não tenho tempo para explicar sobre como isso acontece no cérebro. Mas por que eu estou dizendo isso? O canal que você tem de conexão com Deus é justamente o canal da contemplação. E o teu cérebro está perdendo essa capacidade. Está se tornando um cérebro distraído e superficial, que não consegue mais mergulhar, por exemplo, num texto bíblico, para poder ter a janela que Deus precisa para atuar na sua vida e transformar. Essa é a primeira questão. Agora,
Quando eu falei dessa questão da vasopressina, Rodrigo, que é chamado hormônio do marido fiel, quando você tem a vasopressina alterada e aumentada, você tem conexão melhor com a sua esposa. Quando você tem a dopamina, já é o contrário, busca, certo? O problema é que quando você tem um contato, você tem a vasopressina aumentada, a testosterona tende a baixar. Abaixa seu desejo sexual. Por que o namorado tem vontade de fazer relação sexual, ter relação sexual com o namorado o tempo todo? Quando casa, que pode, como é que faz? Aí ele, em vez de usar a tabelinha, vai usar a folhinha, né? Quando é que nós vamos fazer, amor? Agosto, sábado de agosto aqui, a trimestral. Por quê? E se tem filho, aí fica mais programado. Exatamente. Então, isso não é uma questão... Muitas vezes, muitos casais ficam decepcionados e frustrados. Nossa, eu casei, o namoro era maravilha, agora cadê? O relacionamento sexual tá... Isso tem a ver com essas substâncias agindo. Então você tem que optar. Você quer conexão maior? A dopamina vai diminuir e a testosterona, que anda aliada, que impulsiona a dopamina, vai diminuir também. O desejo sexual vai naturalmente diminuir. E por outro lado, quem tem uma personalidade dopaminérgica tem mais tendência à promiscuidade, porque ele quer buscar sempre coisas novas. Por que eu estou repetindo e citando isso, Rodrigo? Nós avaliamos as pessoas pelos comportamentos delas, pelo que elas dizem e pelo que elas fazem. Nós sabemos o que elas fazem, mas nós não sabemos por que elas fazem. É por isso que a Bíblia é tão enfática em não julgueis. Porque você não sabe quais são as substâncias que predominam no cérebro da pessoa que você está avaliando. Você concorda comigo, Rodrigo, que a Bíblia é um código normativo? Claro. Além de outras coisas, ele é um código de normas, de regras. Mas eu sempre digo isso, a Bíblia nunca foi escrita com a intenção de ser um código de regras para você medir a vida da outra pessoa. É para você medir a sua própria vida. Somente a sua própria vida. Porque Deus sabe quanto de ocitocina, quanto de dopamina, com o que você está lutando dentro de você. E a gente, muitas vezes na igreja, tem essa tendência de, porque o camarada tem esse comportamento. Existe um versículo bíblico que a gente usa muito, né? Pelos seus frutos os conhecereis. Eu leio na minha Bíblia, pelos seus frutos os conhecereis, não os avalieis, não os julgueis. E mesmo esse verso, ele é muito mal usado, até me permita falar, porque se você olhar o verso, está falando de falsos profetas. O verso é tomado assim de maneira generalizada para todo mundo. Não, Jesus está falando assim, como é que você vai avaliar se a pessoa é um verdadeiro profeta ou um falso profeta? Pelos seus frutos conhecereis. Então esse verso vale para eu saber se o João é um profeta de Deus ou um farsante. Ele não serve para revelar se a Maria é sincera a Deus ou não é. Sim. O texto é uma forma técnica para você avaliar um falso profeta. Como assim, como é que eu sei se realmente ele é um doutor ou não é? É simples, eu vou lá e olho o seu currículo Lattes. Mas não é que agora eu vou saber se a pessoa é honesta ou desonesta pelo currículo Lattes. Então é muito específico. Esse é um verso da Bíblia que as pessoas tomam de maneira errada. Ele não está falando de... Repito, esse verso não é para você saber se a sua cunhada lá ela é verdadeira ou não. Isso é para profeta, para avaliar profeta. Então, Rodrigo, o que eu entendo? Eu fico imaginando Deus olhando lá de cima e vendo a luta do Rodrigo. Ele sabe quais são as estruturas e quais são as substâncias, hormônios com que você tem que lidar. Porque esses hormônios, essas estruturas estão motivando o seu comportamento. Eu não sei, o pastor não sabe, a comissão da igreja não sabe, certo? Então, quando Deus vai te julgar, ele leva em consideração, Rodrigo, eu sei o esforço que você está fazendo e eu sei que nessa questão aqui não depende de você. Você precisa de mim, você precisa de ajuda, você precisa de acompanhamento, você precisa de mudar alguns hábitos. Isso é um processo. Por que eu estou falando isso, Rodrigo? Porque eu tenho certeza que existem homens e mulheres te ouvindo agora que lutam há anos na sua vida cristã com dificuldades de comportamentos que não conseguem vencer. Esses dias eu vi um vídeo muito forte de um ex-pastor, foi meu aluno inclusive, dele falando do problema do vício da pornografia. E ele disse que quando ele foi diagnosticado por uma especialista, não é fácil achar também um especialista na área, né? Que ela falou, o seu problema de vício em pornografia, eu vou falar, é um dos mais difíceis que eu tenho de tratar no meu consultório. Eu vou falar na academia, e ela estuda o assunto como você estuda a neuropsicologia. Ela falou assim, é mais fácil tratar alguém viciado em cocaína do que alguém viciado em pornografia. E ele toma 3 ou 4 medicamentos por dia. Mas o dia que ele recebeu o laudo,
ele sentiu um impacto e ao mesmo tempo um alívio. O impacto porque, assim, ele vai ficar para sempre tomando esse medicamento, não tem cura. Mas ele falou assim, eu não sou um mau caráter, eu sou um viciado. E realmente, não é questão agora que a gente vai passar pano nos erros, os erros, coisa errada é coisa errada, mas eu achei muito pertinente isso que você falou, que você está trazendo do ponto de vista do profissional de saúde. Repito, pessoal, pecado é pecado, ninguém está discutindo isso aqui, nem o Adalto, muito menos eu. Mas me permita um outro exemplo análogo, você vai ver duas meninas promíscuas, com comportamento promíscuo. Não é nem o assunto da dopamina, mas eu vou dar esse exemplo, que eu acho que ele cai bem dentro do princípio que você está colocando aqui. Vamos chamar aqui a Maria e a Joaquina. As duas são promíscuas. Só que a Maria, ela realmente é uma menina de mau caráter. Ela é uma biscate, ela tem um caráter mau. A Joaquina foi abusada na infância. E vocês que estudam a área do comportamento sabem que muitas mulheres que foram abusadas, às vezes ela usa a sedução por várias razões, como uma forma de compensar a dor do abuso, porque ela já não tem mais respeito pelo corpo dela, é a maneira de encontrar carinho, ela está mal resolvida. As duas estão com um comportamento promíscuo, aparentemente promíscuo de sedução. São duas mulheres que a minha esposa não queria que eu estivesse perto delas. E eu olho as duas como duas vadias. Só que uma está fazendo aquilo por mau caráter, a outra por dor. Em ambos os casos está errado. Mas é isso que você falou, Deus conhece o coração, por isso que a gente tem que separar o pecado do pecador. Não é isso? Exatamente. E quando eu falo que você tem fatores genéticos envolvidos nesse tipo de comportamento compulsivo, de querer o conquistador, alguns homens ou algumas mulheres, algumas pessoas podem ir para o outro extremo. Mas então se é genético, eu nasci assim. Então exatamente. Então não tem problema, então Deus vai me aceitar, então Deus vai resolver. Deus sabe quem está brincando com a graça e quem está lutando. Deus sabe. Paulo fala que ele esmurrava o corpo dele. E mesmo esmurrando tinha um espinho na carne, que alguns pensam que é a cegueira, outros pensam que é outra coisa, de Paulo, que ele lutou a vida toda com o espinho na carne. Exatamente. E eu lembro sempre de um trecho de Ellen White onde ela diz: a graça concede poder suficiente para vencer qualquer tendência herdada ou cultivada. Porque senão a gente não acredita na transformação, né? Aí é determinismo.